Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. São 4h04. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias nesta segunda-feira. É dia 5, hein? Segunda-feira, dia 5. É dia, hein? Segunda, dia 5. Numa semana que a sexta é na quinta. Então quartou, então já pode. Hoje já pode. Vasco e Flamengo ainda? Pode abrir, Eduardo. Pra gente já. Microfone já quase foi embora aqui. Pensando o quê? Tá pensando o quê? Você vai repetir tudo que eu falo? Você vai repetir tudo que eu falo? Você quer apresentar o programa aqui, Você Lu? quer apresentar o programa aqui, Eliel? Isso, cara. O cara tá me remendando. Lembra? Essa é de velho, hein? Geralmente você fala copiando, imitando, remendando. Você nunca ouviu isso, né, Lupe? Claro que já ouvi. O Guarizo fez sabotagem agora até com o microfone, velho. Ô, Guarizo, pelo amor de Deus, velho. Deixa o pedestal de um jeito normal. Esse Marco Guarizo que desse esse ar-condicionado, né? Sempre desligado. Dá um chute no meio das pernas. Eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer. O cara fez armadilha com o nosso microfone aqui, Lupe. Aí não. Boa tarde, tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde, Eliel. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Uma boa semana. Tô sentindo triste, viu, Scheibe? Não. Tô aqui, tranquilo. Tô te sentindo meio brocochô. Se bem que, olha só, esse brilho do sol na face de Fábio Scheibe significa algo positivo. O Iluminado, filme de terror. Olha só. Não, vamos olhar com sabe o que significa isso? Uma luz ali. Não, a persiana tá fechada errado. Tem que virar o contrário pra evitar que a luz entre. É só isso. Só isso. Mas você já viu como é fechar a persiana na casa do Fábio Scheibe? É como se fosse. Demora 3 dias. Comando de voz. Não, nem dá. Ah lá, tô te falando, ó. O Lupe entende, hein? Eu trabalhei com persiana. Já teve que fechar muita persiana às pressas, né? 4h06. Boa tarde, Carlão. Ô, Eliel Almeida, boa tarde a você. Tudo bem, Carlão? Opa, tudo bem, graças a Deus. Pé frio, hein, Carlão? Pé frio, Nossa. pé de freezer, pé de como queira. Vamos lá, mais uma semana, segundo. Cara, e aos ouvintes da CBN Campinas, o meu boa tarde. Que isso, velho? Aí sim, hein? Isso é boa tarde. Isso é um boa tarde. Isso é uma voz, né? Isso é, é uma voz. The Voice Man. Beleza. Você falou já? Já deu boa tarde? Já então, deu boa tarde aí. O Bolacha deu uma quebrada no Carlão. Ele perdeu a linha de raciocínio. Começou. Tudo bem, Lupe? Tudo boa bem, tarde. Eliel? Boa tarde a você, o Carlão Scheibe, aos ouvintes que acompanham mais um Arena, sempre com um sorriso estampado no rosto e uma excelente semana a todos. Boa tarde. O Heitor Esmeriz não vem hoje. Ele pediu pra avisar que é semana do aniversário do filho dele. Aí ele vai ficar cuidando. Não vem nunca, né? Não vem. O que é ele? Não vem. Sobrinho, Então, eu ele recebi a parente informação do que senhor? esse aniversário é surpresa. E por isso que ele não veio. É que eles foi fazem lá na organizado. família Esmeriz, eles fazem aquele mêsversário, né? Isso. Vamos falar um negócio. Aliás, um abraço pro Heitor Esmeriz, que 6 vezes seguidas comemorou o aniversário do filho dele só nesse semestre. Só nesse semestre. Gabaritou. É isso Parabéns. aí. Mas faz parte, né? Vamos lá, vamos começar o programa. O que você quer perguntar pros ouvintes hoje, Lupe? Hoje é você que escolhe. Posso dar uma sugestão de enquete aqui? Se eu falei pra você o que você quer perguntar, você acha que eu tenho que responder se você Não, pode? na verdade eu não queria que eu Boa perguntasse tarde nada, aí. né? Mas como o Escolhe programa o professor envolve a Raimundo. participação do ouvinte, o ouvinte vai mandar a seguinte conclusão da frase. Minha O sogra meu é? time está... E aí manda. Ah, não, mas vai sair muita não, coisa. mas aí... Vai ele sair vai- o time o cara dos tem- estudiantes lá. O cara tem que ter limite. Não, mas o cara tem que saber que ele tá participando de um programa que envolve... E não criança. vai passar pelo crivo do Antônio Lupe. Não vai passar, porque eu ouço eu ouço quase todas as mensagens que os ouvintes mandam. Às Gostei, vezes passa gostei. uma, Gostei. passa duas. O seu time Passa. está como? O Inter O meu a Inter? crise. Aliás, protesto nesse final de semana. Entramos no estádio, a principal organizada. Entramos no estádio, boa. Viramos as faixas de cabeça para baixo e fomos embora. O protesto. Esse é o nosso protesto. Protesto com tom de cobrança, Contundente. mas pacífico. Ele Então, é o assim, seu time, o meu Léo, time complete a está frase. muito ruim, que é a Inter de Bebedouro. O meu time? Complete a frase, vamos ver. Ah, tá uma Mérida. Ixi. Do Estudantes de Mérida. Não pode copiar. Os estudantes já Não, Bolacha, não é dá isso. referência, por Não. favor.
Pode ser essa? Você gostou ou você não gostou? Gostei. Vamos ver se 3 ouvintes vão mandar a mensagem aí pra sua enquete, vai. Eu acho que vai mandar 2. Não, eu acho que 2 já tem. Se der 3 ouvintes, eu já volta pelado. Não. E diz que você foi contratado, Lupe, pra você revolucionar as enquetes. E a gente tá caminhando... O sarcófago não vai. Não vai. Aí as enquetes também não. Amanhã, Fábio Scheibe, você vai escolher a enquete do nosso Arena de amanhã. Olha aí, então já se hein? prepara, hein? Responsabilidade. Tô nervoso, Berenguer. Aí sim. É você, beleza? Tranquilo, maravilha. Fábio Scheibe não tá desde bem já. hoje, hein? Tá. Não tá legal. Não tá bem, conseguindo, né? Tá igual o meu boa tarde. Não consegue, Moisés? Beleza, Scheibe? Tudo certo. Não tá bem. Fábio Scheibe não tá bem. Mas vamos lá. Quem tá no comando? Quem tá no comando técnico, Lupe? Quem tá no Vai comando lá, Lupe. técnico é o nosso grande, entusiasmado e animado Bolacha. E quem tá no comando do streaming, Lupe? O Daniel França. E quem está na sua frente, Lupe? Carlão de Freitas. À sua esquerda. Eliel Almeida. E à sua direita? Fábio Scheibe. É isso aí, todo mundo. Fechamos. Estamos juntos até as 4 da tarde aqui no Arena da CBN, que todos os dias ou de vez em quando, 5 participantes. Na maior parte das vezes, a gente fica aqui na expectativa pelo Heitor. Estamos com o Fábio Scheibe, com o Antônio Lupe, com o Carlão de Freitas. Bora. E se você vê o Heitor em algum lugar por aí, manda mensagem pra gente. Estamos procurando o Heitor Esmeriz, tá bom? Beleza, Bolacha? Deixa antes de começar sempre, né, Carlão? Não dá pra deixar de lado, né? Início de Não semana. dá, início de semana. Você pode fazer tudo diferente. Você tem que acreditar mais em você. Tá começando uma semana nova, linda, cheia de grandes perspectivas, de grandes ideias na sua cabeça. Você que por muito tempo foi colocado de lado porque as suas ideias eram consideradas inferiores aos dos seus colegas. Você sempre foi considerado o patinho feio da sua turma. Preste atenção na semana que está acontecendo. Acredite mais em você. Tenha fé em você, porque você nasceu para conquistar grandes fracassos. Tá no ar o Arena. Vambora, gente. O programa de esporte da CBN já foi bom aqui em Campinas, né? Agora tá uma porcaria. Agora tá ótimo. Vambora. Encheu o saco. Arena CBN. No Progresso Bilíngue, há proximidade e diálogo constante entre a equipe pedagógica e os alunos, porque é assim que se cria a confiança necessária para que o aprender se realize plenamente. O ambiente é acolhedor e as diferentes interações consideram as potencialidades individuais e coletivas. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo. Porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. Atenção, motoristas de São Paulo. Não esqueçam, parou, ativou a Zona Azul. Quer mais praticidade na hora de estacionar na Zona Azul de São Paulo? Ative imediatamente o seu cartão Azul Digital pelo app Estapar Zona Azul SP, pelo nosso site ou nos pontos de venda oficiais próximos às vagas e evite multas. Baixe agora mesmo o app Estapar Zona Azul SP. Aonde quer que você vá, Zona Azul e Estapar. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. Arena CBN.
São 4h14, voltamos com o nosso Arena CBN. Tem gente participando, mandando áudio, mandando mensagem. Continua. Lê a mensagem do final 8245. Você já pediu, né? Vê aí. Meu time está... É uma figurinha. O que tá escrito nela? Não abriu. Ixi, a figurinha aqui não abre. Aqui, você não ouviu o Repórter CBN dizendo que o WhatsApp tá com problema em vários lugares aí? Não ouvi, tá mesmo? Parece que você não ouve a CBN, cara. Falou aí, ó. Aliás, te mandei uma mensagem no sábado à noite, você não respondeu até agora. Mandou? Mandou. Estranho. Mandei, quer dizer. Meu time está, não tem a figurinha aí. Mas vamos ouvir o que os ouvintes estão dizendo. O Fábio Scheib tá até ouvindo uma mensagem agora lá dos ouvintes também, ó. Mas vamos... Boa tarde, Eli Almeida e toda a equipe. Meu time tá uma porcaria. Ontem fui no campo, ontem assisti uma droga de mal a pior. Na janela de julho, reforçar, senão a Série B é logo ali. Um abração, Marcelão, Jardim Marisa. Deve ser o Guarani, se ele foi ontem no jogo. Que fim de semana trágico para os times de Campinas, hein? Por que, Scheib? Na Ponte Preta, no sábado, foi muito mal. Quase não criou oportunidade para fazer o gol contra o Mirassol. Foi dominado pelo Mirassol, que teve quase 10 vezes mais chances de gols que a Ponte Preta, que não deu trabalho para o grande goleiro Muralha. Já o Guarani ontem acabou sendo atraído por um esquema do ex-comandante Daniel Paulista e acabou parando no ferrolho do CRB, que encontrou um gol de cabeça do experiente Anderson Conceição, e depois disso não conseguiu criar chances de gol, né? Acabou tentando, mas sem efetividade, e o Guarani perdendo um jogo, o Guarani que poderia encostar no G4, né? Ô Carlão, o Scheib tocou num ponto que a gente já começa, aquela questão nevrálgica da coisa. Os times de Campinas estão tropeçando. Eu acho que nós não vamos platinar o cabelo não, viu, Carlão? Eliel, difícil. E eu tava com a vontade, já tinha encomendado, já tava até fazendo montagem pra ficar... Se você quiser mudar a pesquisa... Não vou mudar, porque senão eu compro briga com as torcidas. O risco então deixa grande. quieto. Mas acho difícil. A Ponte eu nem entro nessa discussão de acesso. De repente pode mudar. O futebol ele é dinâmico. Já vimos algumas situações malucas, né, em termos de acesso, mas acho muito difícil. O Guarani, que é uma esperança e estávamos mais otimistas há poucas rodadas, também caiu muito de produção, é um time que não consegue ser constante durante uma partida. Está assim desde o jogo contra o Sampaio Correia, em que mesmo vencendo por 2-0, caiu demais durante o jogo. Veio o derby, a mesma coisa. A Chapecoense, eu acho que foi o ápice, né, desta irregularidade, desse desequilíbrio, fazendo o primeiro tempo sensacional, 3-1, depois cedendo o resultado. Contra o Tombense, a mesma coisa. E ontem não. Ontem foi durante toda a partida, a não ser os primeiros 10 minutos, em que foi uma equipe insinuante, que foi uma equipe que conseguiu criar, desperdiçou oportunidades, não fez. O CRB ajustou a marcação, conseguiu um entrosamento na primeira linha de 5 jogadores e numa bola parada, dada pelo Guarani, o Matheus Bueno fez um lance incrível pelo lado negativo, teve o escanteio, o Anderson Conceição fez o gol. A partir daí o Guarani ficou com a bola, mas sem criar qualquer oportunidade assim mais clara. Fez o gol, né, num impedimento que é discutível, sim, é um lance discutível, um lance interpretativo. Hoje até no café da manhã eu e Antônio Lupe estávamos tentando decifrar o lance, é um lance que é interpretativo, mas mesmo assim o Guarani não fez um bom jogo e dentro da proposta que era do CRB, o time alagoano fez por merecer aí levar os 3 pontos lá para linda Maceió. Você trabalhou no Guarani, né, Scheib? O que você achou? Exatamente isso. O Guarani ontem parece que ficou nervoso depois de ter tomado o gol. Começou muito bem, inclusive vários ouvintes estavam falando também. O Guarani estava super bem no começo do jogo, mandaram mensagem pra gente. O Guarani tentava marcar o gol, mas não teve muita objetividade. Acabou numa bola parada, uma bola perdida, num dos raros ataques do CRB, fazendo o gol, e depois foi tentando criar de uma forma desordenada, né? Acabou tendo mais volume de jogo, mas as oportunidades realmente não tiveram claras, né? O gol anulado, eu achei que acabou sendo mão mesmo do jogador do Guarani, do Bruno José, né?
Mas o segundo tempo foi meio desordenado o Guarani, sem muita objetividade, e a torcida pegando no pé já do Bruno Pivetti, né? Não sei se é a hora para isso, mas a torcida do Guarani pegando no pé dele, e também muito no goleiro Tony, que ontem falhou na hora do gol, né? Entendi, vocês podem me dizer, parece que o Tony não estica o braço, velho. Eu não entendi, ele pulou meio que, sei lá. Mas, cara, eu achei esquisito, cara. Sinceramente, eu estava no estádio, talvez com a televisão tenha um ângulo mais favorável. Eu não achei assim falha, sabe? Poxa, a saída, não sei, não achei falha, assim. É claro, poderia ter saído? Talvez até poderia, mas colocar na conta do Tony e tal, não sei, não achei falha, não. Pelo menos ali, num primeiro momento, achei um lance, foi muito mais mérito do Anderson Conceição, que foi lá em cima realmente para cabecear, do que uma falha do goleiro Tony. Mas também conversei com muitos amigos, muitos bugrinos, crucificando o goleiro do Guarani. Eu fiquei com a sensação de falha, Lupe, e você? Porque eu não entendi por que ele não estica a mão. Será que ele já reconheceu que não dava? Então não é melhor fazer como todo goleiro, dar aquele golpe de vista? Não sei. Ah, mas aí é pior, né? Porque aí vai dar a sensação de que ele nem tentou fazer a defesa. Eu não tive essa sensação de erro, de falha. Mas, se o torcedor que estava lá, eu acho que a forma com que originou o escanteio para a equipe do CRB, eu acho que foi até um lance mais preocupante. O Carlão tá no jogo, pode falar isso aí a respeito disso. Mas eu acho que não foi tanta falha do Tony, não. O Tony que fez vários milagres, tem um grande... Posso falar até um pouco melhor dele, porque acompanhei no Vila, né? Inclusive, quando ele veio, falei o seguinte, é um bom goleiro, mas causa alguns sustos. Mas acho que nesse jogo, nesse gol do CRB, não foi totalmente o erro do Tony, e sim um erro do sistema defensivo, e eu questiono ainda mais o escanteio que o Guarani deu pro CRB. Aliás, os dois volantes mal ontem. André Berenguel não gostou do escanteio, não, viu? Nossa, mas também... Ficou nervoso, hein? Chegou espumando aqui, né? hein? A bola, o Guarani com o comando da bola, né? Com a bola dominada, posse de bola, e o Matheus foi sair jogando, aquela troca de passes que eu não consigo entender, né? E acabou cedendo o escanteio, mas mesmo sem esse lance, o Matheus Bueno não fez um bom jogo, o Matheus Barbosa também não foi bem, poderia ter trocado um dos volantes, o técnico Bruno Pivetti. Aí vai o meu questionamento, colocar um jogador mais ofensivo ali, abrir mão dessa dupla, né, pelo menos um jogador, para deixar o meio campo mais leve, porém isso não aconteceu e o Guarani caiu, né, caiu diante do CRB. E coincidência ou não, a queda de produção do Guarani nos últimos jogos tem muito a ver com a queda de produção do Regis, né, Carlão? O Regis não está muito bem, o Guarani está sentindo isso em campo, o Guarani está sem criação no meio, está sem imaginação, né, para fazer as jogadas, para marcar os gols também. O Regis caiu bastante ultimamente, né? Eu tô com o ouvinte aqui, Lupe, ó. Boa tarde, mal acabados. Esse negócio de mal acabados também não é bom ficar falando toda hora, não, porque a gente já tem problema de baixa estima, não é nem de autoestima. E aí ficar falando toda hora, isso causa um certo constrangimento. Meu time tá com a mesma confiança do goleiro do Cruzeiro quando o Hulk bateu a falta. Caraca, foi mal, Rafael, hein? Tira a barreira, E a bola passou debaixo dele. Mas era só o Hulk bateu. Você viu a velocidade da bola? Então. Quanto? 130. 130 ou 113? 131. 131 quilômetros. Não esqueça desse 1 quilômetro que faz diferença. Faz diferença demais. É um cavalo pra chutar. É um cavalo pra tudo, né? Que cavalo. É muito cavalo, Hulk. Mas é bom jogador. Gosto muito do Hulk. Na hora do Hulk bater, você pede pra sair da frente? Não, coloca todo mundo na frente. Você é louco? Não dá, velho. Não tem como. O Rafael foi muito corajoso. Barra juvenil. Sai. Não, e a bola passou debaixo dele. Foi um negócio vergonhoso. Aliás, não foi um final de semana pros goleiros com o nome de Rafael, né? Por quê? Isso, do São Porque Paulo. o Rafael do São Paulo... Mas assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque eu vou dar uma opinião forte aqui nesse microfone, tá? Opa! Opinião forte. Torcedor do São Paulo, hein? Torcedor tricolor. Rafael, desde que Rogério Ceni deixou o gramado, aposentou, pendurou as luvas, o Rafael é aquele que está respondendo melhor. Ele procurou as palavras para não dizer que o Rafael é o melhor goleiro do São Paulo depois do Ceni. E eu acho que esse é o caminho. Respondendo melhor. Olha só, parecendo muita clareza. Então assim, tá respondendo aos estímulos. Foi um erro? Foi. Ele errou? Teve culpa? Teve. Mas
Ok, se não fosse o Rafael, São Paulo estaria eliminado na Copa do Brasil pelo Sport, que aliás fez uma bela campanha na Série B do Campeonato Brasileiro com muito amor. Wagner Love, né? Wagner Love, fera. grande Wagner Love. Grande. Boa tarde, Gil de Vinhedo e sou vascaíno. E qual a nota vocês dão pro Vasco? Não, nós que perguntamos pro ouvinte, não vem inverter a pergunta não, entendeu? Aí ele mandou aqui, Tá podem mal, hein? descer a lenha. Beleza, Pra fazer isso. eu vou dar uma nota pro Vasco. Tá. Mi. Você tá fazendo cair aqui o negócio. Ah, perdão. Hoje eu tô polêmico. Eu vou dar outra então. Então vai. Dó. Fá, né? Vai. Vai, Chaibe. Você que é um músico. O Fábio dá ré. É, sustenido. Boa. Eu acho que aí deu uma E tem nota... outra, Vascaíno hoje, nada, absolutamente nada tira a vitória do Mengão. Para com isso. Vai, vou vomitar de novo. Então vai. Olha lá. Vai. Vai. Atenção, hein? Olha lá, o Lupe é o peixão, pescou. Vou de novo, hein? Pescou. Vou de novo, hein? E você pescou sem colocar muita isca, né? Parece aquela do Terra da Gente, eu tô com o Naré. E veio que veio, ó, joguei a isca, ele veio. Nada. Absolutamente nada tira a vitória do Vasco hoje à noite contra o Flamengo. Esquece. Vasco! Ó, Vasco. Tá selado. Pronto, meu amigo. Pronto. Amanhã nós vamos repetir de novo essa fala, né? Aliás, repetir de novo outra vez. Pra abusar do pleonasmo. Boa. Se você me Pleonasmo permite... é aquela coisa, né? Subir pra cima, descer pra baixo, loop burro, Sair pra tudo que é a fora, mesma Virar coisa. reto, né? Não, virar reto não, pô. Virar reto não é. É quando a gente fala, porque tem a linguagem do futebol. Qual que é a linguagem do futebol? Por exemplo, recuar pra trás. Recuar pra trás. Mas eu já ouvi. E os recuar pra externos oscilantes? Essa é do Tite. Porque nós precisamos caprichar nos externos oscilantes. Eu posso falar pro ouvinte, porque assim, a enquete hoje é assim, ó. Eu vou explicar mais uma vez. Os ouvintes não entenderam, Lupe. O meu time está... Aí Mas você aí os ouvintes completa. estão Mas achando eles que é estão o mandando seu time. palavrão, cara. Mas eles já estão achando barrei que é o 3. seu time. Porque quando você fala o meu Não, time... o time eles deles. falam, tá. Eles acham que é o... Eu não tenho time. Não. A Inter de Bebedouros começou falando da Inter de Bebedouros. protesto, Não, mas agora a gente pacífico. tá em protesto pacífico, a gente fala que não torce pra ninguém. Entendi. Faz parte Tem do gente protesto. mandando áudio, então vamos pôr no ar. Boa tarde, meu time está a 15 pontos dos 45 necessários, Tricolor Paulista. Chegando nesses 45, Não, a mas gente peraí. vai lá na frente. Não, peraí. O Tá 30 Botafogo, pontos. o Botafogo, que é o líder, tem 21. Como que o São Paulo tem 30? E tá a 15 dos 45. Tem uma conta errada aí, Lupe. É que ele tá pensando no rebaixamento, né? Então, mas mesmo assim, Cadê? Vamos o ver meu São time Paulo. está a Paulo 15 tem dos 15. 45. São Paulo não tem, o líder tem São 21. Paulo tem que... Não, errou. 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 30 dos 45. Não, mas assim, vamos ser Ele tá com 15 vamos ser pontos. amigos. Não, mas Ele peraí. errou por pouco. Se o time, mas se o É a time me- a dele, margem. se o time dele está a 15, Lupe, dos Sim. 45, o time dele então, mas não tem Tem 30. 30. Não, Tá mas errado, o líder tem 21. Quantos pontos o São Paulo tem? 15 pontos. Tá, ele errou por muito Ele pouco. errou. Só o dobro. É igual você nas rendas. Tem um empate técnico. Tem um empate então ele técnico. Aliás, acertou. eu parei com isso pra você voltar, hein? É igual a Tô gente no esquecendo. pavão. Como que é a história do pavão? Ou do peru, qual foi? Esqueci. É. Não, Já não me sei de esqueci. nada disso aí, não. Não vou, fica na sua. Tranquilo. Põe mais um ouvinte, vamos lá. 15 conto embora. O Arena, boa tarde. Que isso, velho? E aí? Ô, louco. Fala aí das últimas do Parmeira. O Não vou falar do Palmeira, Palmeiras não. que a velho. W Torre quer desfazer o contrato. Que isso, O velho? Palmeiras ficou com inveja do Corinthians, deu o chiqueiro para fazer Não, o estádio, agora a W Torre vai não fala isso. passar a perna, dar um balão no Palmeiras. O Lupe não tá filtrando, velho. Ô, Shaibe, sabe o que é isso, né? É aquela história do reconhecimento facial que a W Torre se recusa a dar a lista dos 7.000 convidados que ela tem direito todo jogo, lá do passaporte W Torre, passaporte Allianz, e o Palmeiras exige que para entrar nos jogos faça o cadastro facial. Só que esses convidados da W Torre, porque assim, se você é um sócio avante, você vai lá e compra o ingresso, só que esse ingresso fica preso ao seu CPF, se você é um sócio torcedor.
quem é dono desse passaporte Allianz, há uma cláusula no contrato que permite o empréstimo do ingresso. Por exemplo, eu não vou no jogo hoje, eu dou o ingresso para o Carlão, ele vai lá no meu lugar com o meu passaporte. Quem é sócio Avante não há essa possibilidade, né, Chaib? E aí a W Torre está presa nisso, que ela não quer passar essa lista, o Palmeiras exige, os caras que têm o passaporte não estão conseguindo entrar para ver o jogo, o Palmeiras está com reconhecimento facial ativo, uma das maneiras também de coibir a ação de cambistas ali na região, tá uma confusão só. Exatamente. E também tem outro ponto que o Palmeiras alega, até virou inquérito policial, isso está na justiça, que a W Torre não repassa os valores de shows para o Palmeiras. Exato. O montante já chega a 127 milhões desde que foi inaugurado a Casa do Palmeiras em 2014, e esses lucros de shows não são repassados para o Palmeiras, um montante de 127 milhões, e a Leila entrou na justiça contra a W Torre. Vem briga forte por aí, viu? E o Palmeiras entrou na justiça com a W Torre, a W Torre endureceu, então falou, então nós vamos sair fora do esquema. Ou seja, tá uma confusão. Nem tudo é só flor no Palmeiras, tá vendo, Lupe? Sim. Não, mas o Palmeiras, a gente tem que falar do Palmeiras dentro de campo e o Palmeiras fora de campo. O Palmeiras fora de campo, dentro de campo, tranquilo. E o Palmeiras fora de campo? Polêmica, mas aliás tá chegando um avião aí, que aí vai fazer o Palmeiras decolar. Ah, meu Deus do céu, essa história do avião não foi entregue ainda? Não, vai chegar agora nos próximos dias, né? De forma antecipada. O Palmeiras vai ter agora um avião só pra ele, né? Pra viajar sozinho. Pra viajar só o Palmeiras. Isso não, mas o avião não é do Palmeiras, o avião é da Leila. A Leila comprou? E ela vai emprestar para o Palmeiras. E outros clubes também, tanto é que ele é azul e branco, ele não é nem verde. Ela outros também. Outros clubes também mas a cor do Palmeiras do Palestra era azul e branco, tradicionalmente. É a terceira cor do Palmeiras. Um dos uniformes mais bonitos do Palmeiras foi aquele azul e branco com uma cruz no peito, né? Foi 2009, eu acho, né? Tinha um Palestra. Esse não deu muita sorte pro Palmeiras, não. Mas eu tenho. Palmeiras acabou cedendo. Eu acho bonita essa camisa. Acho muito incrível. Vamos pro Repórter CBN, a gente volta já depois do Repórter CBN. Continuem mandando aí. O meu time está... E aí você manda... Seu time. Do ouvinte. O time do ouvinte. O seu time está e manda aí pra gente, a gente vai pro Sem palavrão. CBN e volta já. Se for falar palavrão, coloca o pique e a gente põe no ar. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de junho de 2023. A Advocacia Geral da União apresentou à Justiça 765 ações para cobrar infratores ambientais em causas relacionadas a indenizações. Os valores das multas chegam a 628 milhões de reais. De acordo com o órgão, uma das cobranças foi aplicada pelo ICMBio à mineradora Samarco por causa do rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais. A mineradora brasileira vai ter que pagar 79 milhões de reais. O acidente na barragem causou significativo dano ambiental a unidades de conservação na região. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República instaurou um processo de apuração ética contra o deputado federal e ex-ministro Ricardo Salles. O objetivo é apurar a suspeita de interferência de Salles numa operação da Polícia Federal contra a exploração ilegal de madeira em 2020. Na época, o parlamentar comandava a pasta do meio ambiente da gestão Bolsonaro. Em 2021, Salles foi alvo de uma operação acusado de facilitar o contrabando de madeira. Segundo um relatório da Polícia Federal, o ex-ministro atendeu a pedidos de empresas exportadoras de madeira para liberar cargas que tinham sido embargadas ou apreendidas. A Justiça da Argentina arquivou mais um processo contra a vice-presidente Cristina Kirchner. O Ministério Público do país não conseguiu reunir provas suficientes de que ela estaria envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro. Kirchner soma 4 casos suspensos, 1 em aberto e uma condenação que ainda vai passar por instâncias superiores. Ela nega todas as irregularidades nos processos e diz ser vítima de perseguição política. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. 4h34, alô Mário Quintino, Estradas, por gentileza, boa tarde. Eliel, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago uma atualização da rodovia Anhanguera. Mais cedo nós comentamos sobre lentidão para quem segue em direção de São Paulo e aconteceu um acidente na altura do quilômetro 20 da rodovia Anhanguera, à altura do Jaraguá. Logo depois da passagem pelo Rodoanel, um acidente entre dois caminhões e ainda há um trabalho acontecendo ali na rodovia. Então, quem vai em direção de São Paulo, prefira seguir pela Bandeirantes. Na Bandeirantes, ao menos por enquanto, segue aí sem dificuldades. Inclusive, no sentido interior, a Bandeirantes ainda é um bom caminho, inclusive aqui na passagem por Campinas, e na Panzão, nosso ouvinte também segue aí sem maiores problemas. Eliel. Perfeito, Mário, obrigado. Você volta já dentro do ponto final. Quer carro zero e casa nova com as melhores condições? Conquiste seu sonho com quem tem 34 anos de tradição. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Arena CBN. Quatro horas e 35 minutos. Já voltamos, Eduardo? Hoje foi assim, um coicinho de pulga. Hoje voltamos bem rápido, hein? De volta com o nosso Arena CBN. VaptVupt. Vamos com mensagens dos ouvintes, por gentileza? Tarde, Arena, Fábio Veloso. Como o Corinthians consegue achar assuntos secundários na derrota, né? É só o time perder, pronto. Eles inventam uma desculpa para ninguém falar do jogo. Agora vem com essa história do Júnior Alonso. Ué? Estão devendo, tem que pagar. E tem mais, hein? E essa derrota do Corinthians só mostrou quanto o Galo foi displicente no jogo, hein? Eu falei Brincadeira, hein, Atlético? Eu falei aqui, Veloso. Eu falei que não foi o Corinthians que ganhou o jogo, foi o Galo que perdeu o jogo. Que tá lançando uma nova marca de pipoca lá em Minas, Pipoca Galo. Não foi o Corinthians, foi o Galo, que tá pipocando, enfim, e Galo gosta de milho também, né? Enfim. Tá sendo maldoso. Próximo. Boa tarde, Arena CBN. Aproveitando a audiência de vocês, há mais de 4 meses tem uma água vazando na rua Irmã Serafina, esquina com a Aquidaban, esquina com a Marcondes Salgado Filho. Esse não era pra nós, né? Aproveitando a audiência estrondosa de vocês, talvez alguém dessa nave tá ouvindo, porque eu não consigo ligar no 0800, não atende. Tá bom. O vazamento Deu o recado, vazamento de água. Passar pro Guilherme Pierangeli, pra Carol, pro Guarizo, pro Berenga. É isso aí. Tem que dar um jeito lá de corrigir, porque senão depois cobra do consumidor, né? E a água aqui já não é barata. Vamos lá, pessoal. Vazamento de água aí, o ouvinte mandou o endereço. Vamos ajudar na correção desse serviço que é muito importante para nossa cidade. Próximo. Pergunta aí para esse ouvinte se ele já comprou o plano funerário dele. Porque com essa voz, pelo amor de Deus, pessimista, hein? Agora que o programa ficou bom, engraçado. É pro rapazinho que não gosta de programa, que virou vinheta aí. Ah, entendi. Não, ficou bom. Gosta, ele é parceiro. Ele mandou agora que o programa ficou bom. Que isso, velho. Próximo. Boa tarde, CBN Campinas, Reginaldo de Campinas. Corinthians, meu time, Ponte Preta e Guarani, tá uma porcaria. Nenhum salva ninguém. Boa tarde. Tá nervoso, hein? Boa tarde, galera do Arena JP de Moraes. Meu time tá de brincadeira. Essa não é boa. Não dá pra destrocar, não? Trazer o Jamerson de volta e mandar o Regis lá pra Curitiba. Ih, mas já, gente? Um abraço. Até ontem era considerado... Mas ele tocou num assunto legal. Por quê, Carlão? Porque o Regis não tá jogando tão bem aqui, vai. Numa nota 5, 5,5. E o Jamerson também não tá jogando bem lá. E aqui o Jamerson voava. Não sei se o Jamerson não estivesse jogando, o Guarani não estaria numa situação melhor. Gostei da observação aí do nosso ouvinte. Próximo. Pessoal do CBN, tudo Opa. bom com vocês? Bom, a Ponte Preta, o meu time, está quase em condição de jogar a peladinha de quarta-feira aqui no meu grupinho. Assim. Não fala assim. Você tá menosprezando a Ponte Preta. Não faz assim, não. Time não profissional. faz assim. Não tá numa fase boa? Não tá numa fase boa. Mas calma. Entendeu?
Tem que botar o microfone lá pro Bolacha. Foi isso que o Bolacha disse, mas não pode ir no ar. Vambora, próximo. O meu time está próximo da Série C. Vixe. Ponte Preta. Timinho vagabundo. Não fala assim. Pô, aí não, pô. É o Manuel. Manuel. O que seria um timinho vagabundo, Lupe? Não tem definição pra esse termo. Não, seria o nosso futebol de quarta que não saiu do papel ainda. Ô, Lupe, aquela coisa. Você até tem a definição, mas o silêncio não comete erros. O silêncio não comete erros. Não. O silêncio caminha ao lado da perfeição. Fica quieto num tribunal pra você ver. Se a juíza perguntar, você é o culpado? O silêncio não comete erros. Aí a juíza fala, culpado. Pronto. Próximo. Boa tarde, Arena. Tudo bem? É Cláudio Piva. Ô, Piva. Meu time está sonolento. Boa! Ontem o Diego Porfírio, lateral, acho que ele almoçou uma feijoada. Mas é bom, hein? Entrou cansado. E Regis também é um bom jogador, mas não atravessa uma boa fase, não. Mas não era ídolo até Também ontem? Fraquinho, fica dormindo, impedido toda hora. Mas enfim, vamos ter esperança que quarta-feira comece a recuperação. Ih, o torcedor tá ouvindo isso há 5 rodadas, Carlão. Mas tem que reagir, né? Porque o Guarani já faz parte da tábua de classificação. Já caiu do meio de baixo, tabela, tá já tá na outra página. Na hora né? que o Sport TV mostra se colocar só os 10 primeiros ali, não vê o Guarani, nem a Ponte. É assim, quando você tá jantando com a esposa e tá passando ali algo de futebol, você fala assim, olha o meu time aonde está. Se o cara torce pra Ponte pro Guarani, ele tem que esperar virar. Você faz, então você espera um pouquinho, né? Você não fala logo de cara. Ai. Tem mais um, Bolacha, vamos lá. Fala, galera do Arena! Oi, amor. Rapaziada, tudo de bom pra vocês aí? Tudo certo. Meu pai. time está igual aquele Independentes que vocês conhecem. Não pode, não viu? pode. O Peixão tá osso. Mas qual que é o seu time? Já tem uns 3 anos e eu acho que vai pelo menos mais uns 3 aí, a gente rezando e fazendo muita oração pra não cair. Não, mas você tem que escolher. Segurar. Ou você vai rezar ou você vai orar. Se for os dois juntos, tá errado. Aí que o problema, o negócio tá grave. Pois não, Chaibe? Vai vir dinheiro do Catar, aí o Peixão vai ser um dos times mais ricos do Brasil, segundo informações aí, né? Vamos ver se é verdade isso. Que o fundo do Catar, que patrocina o PSG, estaria entrando forte no Santos. Como assim, ô Chaibe? Eu que sou santista, eu não sei dessa informação. Põe no rádio aí. O GE publicou há uma semana, mais ou menos, há 2 semanas no máximo, que o Santos negocia com o fundo que patrocina o PSG, o fundo do Catar, do presidente do PSG, para fazer tipo de uma parceria. Não seria uma SAF, mas uma parceria para injetar dinheiro no Santos, o Santos renascer outra vez, né? E voltar a brilhar. Vai injetar muito dinheiro, seria uma parceria, uma cogestão, assim, diríamos, sem ser um modelo SAF. E o presidente do PSG quer entrar no futebol brasileiro e ver o Santos como uma ótima oportunidade. Pois é, vamos ver se vai dar certo, hein? Você tem ido a restaurante ultimamente, ô Chaibe, ou não? Eu não tenho ido muito não, né? Mas quem não joga parece que vai bastante, viu? Então, mas quando você vai, você não quer passar na frente de ninguém, você respeita a fila, né? Claro, tem que ser educado, respeitar a fila, esperar mais de 2 horas, como muita gente faz. Deu BO pro Luan, viu, Carlão? Foi flagrado num vídeo aí, tá nas redes sociais. O Luan, jogador do Corinthians, pode não jogar, mas tá lá. Tá na folha salarial do Corinthians. E tem um percentual importante nessa Foi folha. tentar passar na fila e acabou tomando uma vai. Foi expulso do restaurante, Chaibe? Foi expulso do restaurante, o pessoal na fila xingando, hostilizando ele. Ele chegou, já queria passar na frente de todo mundo. Tinha gente esperando há mais de 2 horas na fila do restaurante de luxo em São Paulo. Restaurante novo no bairro do Itaim. E o Luan queria passar na frente de todo mundo e acabou sendo hostilizado, teve que ir embora sem comer e ainda com muitos xingamentos. Nosso momento Nelson Rubens. O Arena também é um programa de fofoca, Lu. Conhece Você gosta de fofoca, Lu? Eu adoro uma fofoca. Tem uma pra te contar. Conta pra mim. Não, mas não posso pôr no É ar. aquele negócio que deu um bafafá. É pior do que aquilo você lá. Tá brincando. Sério. Você gostava daquele ego? Lembra o ego? Lembro. Acabou, agora o Fuxico, né? Tem essas coisas. Mas tem uma pra você também, Carlão. Plantão interminável. Não acabava o plantão. Nossa, Aí depois eu conto. Não vou pôr no ar, posso não. só perguntar o que tinha no cardápio? Porque o Fábio Chaibe falou com tanta mas- propriedade já do foi. estabelecimento, né? Porque deu curiosidade de saber o que é isso só aí, pra né? gente- Não, mas... Comida
subterrânea e contemporânea. Nossa. O que é isso? Vou falar, é um restaurante novo no Itaim, que é um hotel famoso em São Paulo, que abriu uma nova unidade. É do Fazano? Exatamente. Ah, e eu falei, não podia. Agora já foi, mas tudo bem, vai, é isso aí. Parabéns aí pro Luan, que coitado, o Luan tá numa fase, hein, velho? Não é barato na aula, não, hein? Não é barato, barato não. Não é barato. Mas aí você tem que ver o seguinte, ô Chaibe, não é que você tá pagando caro pelo prato, são os prazeres da boa gastronomia. A experiência. Eu, por exemplo, prefiro um pancetão com limão, a boa e velha gelada, do que, como que é? Contemporânea. Contemporânea é aquela comida, ô Carlão, que eles colocam um azeite, um pedacinho de ceviche e faz um risquinho ali. Ó, o seu prato. Duvido que quem come aquilo é feliz, gente. Com todo respeito a quem come, mas não é. Não é. Pô, melhor que aquele costelão. Ah, não tem como, velho. Faz um risquinho com folhas, não sei. Entrada com raspa de. Não gosto de doce. Tá bom. 4h45, Antônio Lupe. Quem vai parar o Palmeiras? Difícil. No momento, ninguém. A não ser quando ele jogar com o Flamengo. Vai ser aquela briga de cachorro grande, já diria. Deu de novo, o Palmeiras, o Rony tá jogando muito, velho. Aliás, tem notificação aí no telefone? Preferida? Gol do Rony. O Rony fez 2 ontem, né? Foi. E o Arthur também tá jogando uma barbaridade. O Arthur tá sobrando, ele tá... Esse esquema do Palmeiras, esses baixinhos, tá parecendo aquele Planeta Xuxa, né? Só pra baixinhos. Dudu. Esses baixinhos ficam andando pra um lado e pro outro, velho, e sempre sobra um pra enfiar. Tem Dudu, qualidade. Ontem foi essa. Ficou um olhando, de repente quem aparece é o Arthur. Aí bola na área, o Rony desse tamanhozinho, tum! Caixa. Aí no contra-ataque, aí eles são velozes, o Rony dominou e... E você sabe que eles são velozes e furiosos, né? Porque eles chegam com muita fúria ao gol adversário. Nossa, agora... Nossa! Acho que chegou combo no ápice, agora, hein? Nossa! Então seria fúria em alto mar. Mas, meu Deus, que resultado do Verdão, que vai seguindo na casa do líder Botafogo. Botafogo que perdeu pro Atlético Paranaense. Questão de tempo a liderança. Pra você ver como é que o campeonato ele é muito equilibrado, né? Cheio de nuances. O Botafogo tava comemorando, o pessoal já soltando foguete, que esse ano vai. Já tá oscilando. 3, 4 O Palmeiras já tá rodadas chegando, mas o Palmeiras veio de alguns empates, né, nos últimos jogos, que acabaram atrapalhando o Palmeiras em colar literalmente ali na liderança. Mas é um campeonato que as equipes oscilam bastante. Até o final, muita coisa vai acontecer, viu, Carlão? Concordo. 30 rodadas vai acontecer até o fim. Pode deixar. 4h46. Tem mais ouvinte ou quer ir pro intervalo, Eduardo Rodrigues? Você que manda. O que você quer fazer? Tá bombando a enquete. Então vamos com o intervalo. Não, tô brincando. Vamos com o ouvinte. Vamos ver o que os ouvintes estão mandando. Boa tarde, rapaziada da CBN. Pô, manda o contato aí do Marcos Eberlin pros caras aí do Catar aí, porque a Ponte Preta tá fazendo dinheirinho, mano. Tá outro na Ponte Preta, hein? Maurício de Campinas. Ô Maurício, vamos mandar sim. Pode deixar. O Chaibe que tem um contato lá já vai passar. Fala, pessoal da Arena. Opa, beleza, André de Paulinho. Meu time, que é o São Paulo, tá ruim. Ah, bom. Mas a gente ruim é no meio da tabela. Sabe por quê? Porque time grande não cai. Um abraço. Até Quem mais. que é? Santos, né? O Santos nunca caiu. São Paulo já caiu no Paulista. O Corinthians já caiu. Palmeiras entende bem de queda, né? O Santos nunca caiu. Não caiu. Tem que ter uma faixa da torcida do Santos, como que é? Vice algumas vezes. Não, é segundo algumas vezes. Segunda Incaível. Jamais. Incaível. É o peixe. Pode ir pro outro. Isso aí. Que isso? O meu time tá macambujo, surimbático. Desse jeito ele vai cair. Meu Deus. Ô, Ponte Preta. Tu vai cair. Você é primada do coração, Ponte Preta. Não vai cair, não. É o Antônio Wilson aqui do Nova Europa. O Antônio Wilson tá cantando, tá animado. Na hora eu já pensei que era o Pio, com a nova música dele. Tem. Não, não é aquela que... Delpane. Não, tirando a Delpane. Delpane de novo. O quê? E aí... Se por aí vai. Pois bem. Essa daí. Esse é um hino. 1h10, 4h48. Tá ligando de novo. Pode atender no ar, não? Não pode atender, vamos ver o que ele vai falar no ar. Só não xingar, hein? Cuidado. Vamos ver. Alô?
Alô, Isso. tudo bem? Quem fala? Não, mas você não vai pôr no ar, Lupe? A gente tá esperando você pôr no ar. O pessoal não tá lendo sua mensagem? Ih, é cobrança, então. É cobrança. Aí é complicado, hein? Vai. Continua o diálogo. Vai. Então tá bom, então. Então é pro pessoal ler sua mensagem, né, Hernani? Tá certo. Então tá bom, fica com Deus. Vou pedir aqui a providência, craque, tá? hein? Quem que é o Hernani? Abraço, tamo junto. Fala o Valeu. final do telefone do Hernani aí. 6422. 422. Vamos chegar no número do Hernani. É que é muita gente, mandando recado pra gente aqui. Não é 2622? Não. É 6422? 6422. Não tem não, Lupe. E Hernani? O Hernani mandou de qual? Pô, Será mas que era do dele participou aí mesmo? ao vivo, velho? Ah, será que ele não... Ah, rapaz... Ah, ele mandou SMS. Que sapeca. Anos 2000. Hernani, vamos lá. Interessante. Discordo do amigo. O Guarani teve várias opções de gols. O que faltou foi categoria aos seus jogadores. Aí eu concordo. Interessante como sacrificam um goleiro por ter tomado um gol. E ninguém, eu vou repetir, ninguém fala dos gols perdidos pelos jogadores de frente. Pelos gols perdidos pela falta de categoria. E aí ele manda mais uma. O que falar do goleiro do Palmeiras se o jogo estivesse 0-0? Mas deixa eu te falar um negócio pra você. Hernani, li todas, tá? Mas o Hernani, eu acho que ele assistiu só os primeiros 10 Mas deixa eu minutos. passar um negócio pra vocês aqui. Se o atacante perde um gol, o que acontece, Carlão de Freitas? Ele não faz o gol. Tá, mas muda alguma coisa? O placar, não. Já diria aquele poeta lá, contemporâneo, Winston Churchill. Bola na trave não altera o placar. Isso. Correto? Correto. Agora, e se o atacante, e se o goleiro falha, Carlão? Mexe no placar. Então é isso. O goleiro foi colocado Não tem ali jeito, pra ser criticado. Tô brincando, pra não falhar. Mas se o atacante não fizer o gol, o placar... Não muda. Então, mas aí você não perde ponto, porque você ganha um ponto. Mudar, porque se ele faz o gol, é gol dele. Então, mas se ele não perde ponto, se ele não perde... Discordo. Ah, sei lá. Eu discordo da tua opinião, assim, mas de forma veemente. Eu acho que você Então vamos falou fazer no o microfone seguinte. agora foi uma verdadeira bobeira. Vamos pro intervalo. Eu poderia até concordar com você com Não, isso que você você tá não falando. tá concordando Não, comigo porque mas você não tá deixando eu falar. Eu poderia concordar com isso que você tá falando. Só que aí seria duas pessoas falando besteira. Não, a minha Entendeu? teoria, a besteira Por isso que eu não vou tô falando- concordar. Eu tô defendendo os goleiros. Não, mas a sua, aí mas você... como que você tá defendendo o goleiro? Quanto ganha o goleiro e quanto ganha o atacante? Mas aí é que você tá querendo misturar tudo. Eu não tô querendo misturar nada. Claro que tá. O goleiro ganha a mesma coisa que o atacante. Você acha que o Rony ganha mais que o Everton? Eu acho que o Rony ganha mais que o Everton. Não, você acha que o Dudu ganha mais que o Everton? Com certeza. Não. Você sabe quanto que o Você Dudu tá ganha? misturando. Você acha que o Cássio ganha menos do que o Matheus Bidu? Você acha que o Franca ganha agora esse terceiro jogo? Eu acho que é capaz de dar resultado pro Franca agora. viu? Franca ganha? É, o Franca vence. Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Arena CBN. Ô Lupe, preciso do seu dedinho mindinho. Sabe por quê? Por quê? Que a nossa
A chefe do RH tá ouvindo. A Mariane Gonçalves, ela só perguntou assim, a gerente de RH do Grupo EP, DR ao vivo pode? Aí eu falei, não, é brincadeira, é combinado, não tem nada de... Nós não estamos brigando, não. Então, ô Mari, a gente tá dando dedinho aqui, tá todo mundo, tá tudo bem, viu? Fica tranquilo. Você tem um ramal dela, eu vou ligar pra ela. Não tem, não precisa não, acho que não vai ser Fala bom. o ramal dela que eu ligo lá agora, aí deixa tocando, e aí... Aí ela vai ficar preocupada. Ela vai deixar de ouvir e vai lá atender o telefone. Não, mas tá tudo bem, é tudo... mas assim, foi bom enquanto durou, né? Continuamos em caminhos diferentes, mas... a vida é feita de ciclos, né? Respeitando. Temos uma família. 4h54, próximo ouvinte. Clube, aqui é o Claudinei. Ô, Claudinei. Meu time está off, que é a Ponte Preta. Offline. Carlão, pelo amor de Deus. Vai, que Carlão. é aquele Alves jogando bola, Carlão? Não tem Aí, vontade. Parece que ele não tem vontade, Carlão. Que ele isso, tá, Carlão? sabe, precisa fazer um regime, né, Carlão? Me ajuda Não, aí, Carlão Carlão. ou Elvis? O Carlão. O Carlão precisa? Os dois. Eu passo pro Elvis. Não, eu falo pro Elvis passar o dele que ele tá mais magrinho um pouco. Que isso, o Elvis joga bem. O problema Joga é... bem. Mas aquilo que eu falei no derby, eu deixei bem claro duas situações. Olha só, ô Carlão, acho que eu sou visionário nesse negócio de comentário, viu? Bora lá. Lá no derby, você viu o que eu falei? Se o Guarani tivesse um centroavante como o Bruno Mendes em campo, teria feito 3-4 na Ponte Preta. Foi lá e... Primeiro ponto, ou seja, dizendo que o time cria, mas não tem aquele atacante terminal, o homem terminal, como diz o Tite. E lá no derby, eu perguntei no intervalo, Elvis em campo é Ponte com um a menos? Olha aí. Não, mas assim, não é que a Ponte é come. É porque assim, o Elvis ele tem capacidade de fazer algo diferente. Então ele em campo, a qualquer momento, a Ponte pode fazer um gol com uma jogada espetacular do Elvis, como muitas vezes aconteceu na Série 2. O problema é que não é o Elvis, é o time da Ponte Preta que não tá jogando. Mas o quanto você desgasta dos seus jogadores para poder suprir um que não marca? Mas e se a bola não chega também nele? A Ponte trocou 294 passes e mais única chance que a Ponte teve foi no último minuto. 2 chutes no gol. E uma chance também, nada a ver, aleatória. Eu acho que é ali uma fase coletiva. Próximo ouvinte. Boa tarde. Quando o time começa a fazer contratação... Não, tá baixinho. Esse tá muito baixo. Vamos pro próximo. Desculpa aí, ouvinte. Tá distante. Eu acho que você gravou com a mão na frente do microfone. Aqui de Campinas. Meu time está entre o Céu e o Kern. Não, esse também não tá dando pra entender não, Bolacha. Acho que tá saindo só pra você aí. Você não ativou pra gente aqui, não. Deve estar com algum problema. Não, tá bem ruim, tá bem ruim. Tem mais um? Tem, vamos ver. Tem. Não, tem o da porcelana que não chegou, né? Tem. Bom, rapaziada. Aí, ó. Boa tarde a todos aí. É lamentável como que essa seleção sub-20 consegue ser fraca. Como que a base do Brasil no futebol tá horrorosa, tá fraca. Qualquer jogadorzinho meia boca vale 170 milhões, 150 milhões. Esses caras não tem vergonha de falar uns valores desse aí pra uma molecada ruim de bola que nem a gente tá vendo jogar aí? Não tem não, Pelo velho. amor de Deus, que saudade da década de 80, viu? Não tem não, galera não tem vergonha não, velho. Não tem não. O último. Boa tarde, Alisson de Campinas. Meu time está na... Calma. Zoninha do desconforto. Ô, situação da Ponte Preta. Tá mal, hein? Ponte tá mal. Vai querer o sarcófago, Lupe? Vamos tentar, né? Então vai. Mas o Joelhão tá aí. Não, mas eu tava aí sexta-feira. Não, também. mas você tava com um monte de coisa na O que tem cabeça. amanhã no tênis, hein? Pra gente arrebentar pela manhã, Amanhã rasgar deve o ter protocolo aqui na redação, hein? Pete Sampras e André Agassi deve ter na... Tem. Alberto Sarmento. Vai, Lupe. Campeonato Paulista, dia 5 de junho de... 1957. Interrogação. Quem entrou em campo? O Guarani ou a Ponte Preta? Você vai começar essa semana com o Guarani. Quem começou a semana foi o Bugre. Bugre entrou em campo para enfrentar quem? O time Vasco da Gama de Guilherme Leal, o Araçatuba. O Aia, no Ademar de Barros. Já foi Estádio Ademar Pereira de Barros. Conheço, já estive lá. De cá em suas fileiras. O Guarani tinha o Índio. O Índio. É próximo, hein? E o Araçatuba tinha o Denilson. Em que ano foi isso, Fábio Scheibe?
O índio, índio, né? Índio. O mesmo mascote do time mesmo, né? Olha só que coincidência. Atualmente tivemos um índio também, né? Aliás... Atualmente tivemos um índio que jogou na Ponte Preta também. Meu Deus, ai, Chay. É o mesmo, mas tá? eu acho que daqui a década de... Porque Araçatuba não tá tão bem, cara. Acho que a década de 70, 71. 1971, bom palpite. Eu vou com você, Léo. Já mandou pro Carlão um palpite? Eu já falei, 1993. Eu acho que é 95 ou 96. Eliel, 93. E aí, Carlão? Eu tô entre 96 e 95. Porque 2 índios jogaram nessa época aí. Eu vou de 96. Carlão de Freitas, 1996. Temos palpites ou não? Porque em 95 era o índio zagueiro do Flamengo. E esse daqui? Era o que era do Santos e do Palmeiras. Mas será? E não tem corrupção não, hein, velho? Não tem, não. Não, eu nasci ontem, então. Que dia que você foi? Quando a gente acerta, não tem os méritos. Pela desconfiança de Antônio ele é Guto. assim. Olha aí, que triste. Quando eu ganho também, vocês falam que eu roubo, que eu falo que é o time errado. Opa, palpites aqui, hein? Jonathan. Emerson. O Jonathan hoje tá de folga. Emerson. Bom palpite, hein, Emerson? 1966. 1966, Emerson. Como é que você sabe que foi longe, Carlão? Eu tô convicto que é 95 ou 96. Campeonato Paulista, segundo turno, o Guarani venceu por 3-2. O Guarani entrou em campo com Edervan, Índio, Elton, Goiano e Wallace. Fernando, Marcelo Pestana e Cairo, Aloísio e Silvio. Júlio César Leal era o treineiro. O Araçatuba, da gloriosa Araçatuba, Guilherme, entrou em campo com Betinho, Camilo, Marcos Moda, que depois abriu uma loja, Denilson e Passarelli, Jean, Celso Gomes, Luciano e Paulo César, Abelardo e Tuta. Pardal era o técnico. Pardoso. Dia 5 de junho de 1990 e... Aloísio Chulapa, 96. Igual bingo de quermesse. 96. 1996, Carlão, você ganhou o sarcófago de hoje. Parabéns. Não teve corrupção, não teve. Tanto é que ninguém aplaudiu, viu? Não teve. Um esquema. O detalhe Eu fica juro pro número de... pelo filho do Carlão, não teve. 104 pagantes acompanharam a partida lá em Nossa. Araçatuba. A renda, Como assim, R$520. Pode fechar a bolacha. Não. Valeu. Pô, tô Como liderando você faz aí, futebol atualmente, pô? O campeão ganhou uma caixinha, hein? Tchau, Final do vambora. mês. Tá todo mundo bravo. Acabou. O Lupe tá nervoso, eu tô nervoso. Flamengo, hein? Flamengo, hein? A gente foi demitido Quem tem esse mesmo? hoje? Não Flamengo. foi. A Mariane terminou a mensagem assim: vocês são terríveis. Acho que sobrevivemos mais um mês. Ah, só esse. Quantas também. advertências pode tomar? Tchau. Quem vence? Flamengo ou Vasco? Vasco! Flamengo. Chaibi! Ah, vambora, pelo amor de Deus. Empate. Repórter CBN.